Olá turma, tudo bem? Continuando nossos estudos em IHC, Interação Humano-Computador, hoje vamos trabalhar com uma técnica muito importante no desenvolvimento de sistemas, que é a prototipação. A prototipação é uma etapa que está junto com a extração de requisitos, ou posteriormente a extração de requisitos. Ela é usada para estabelecer como o usuário, tentar entender como o usuário quer que a interface seja desenvolvida. Essa prototipação é o modo mais eficaz de fazer o design de um produto interativo. Através dela, os designers tentam entender, testar e entender novas ideias de desenvolvimento. Então, essa atividade, pessoal, procura desenvolver uma versão interativa do sistema, para que dessa forma o usuário consiga visualizar de que forma o produto final vai ficar, ter um preview de como vai ficar a versão final do sistema. Imagine o seguinte: vocês terão de desenvolver um aplicativo para um site de coleta de currículos profissionais. Basicamente, para pegar o currículo de uma pessoa, você precisa de 3 informações básicas: formação, primeiro, dados pessoais, formação e experiências profissionais. Imagine que para pegar esses dados, vocês precisam construir um formulário. Mas de que maneira esse formulário vai ser apresentado para o usuário, para aquele usuário que vai cadastrar o seu currículo? Ele pode ser mostrado num formulário com esses 3 grupos de informações, pessoal, profissional e formação acadêmica, numa tela só, ou por etapas. A primeira etapa pega as informações acadêmicas, a segunda etapa, informações pessoais, e a terceira etapa, informações profissionais, por exemplo. Podemos inverter essa ordem, trocar essa ordem. Imagine que vocês querem testar algumas ideias com o usuário. Bom, normalmente, como se diz na engenharia de software, o usuário não sabe o que quer, mas ele sabe aquilo que ele não quer. Então, a partir dos protótipos, vocês conseguem criar uma tela, desenvolver uma tela, um esboço de um design, apresentar ao cliente que está seu cliente de desenvolvimento, e ele vai te dizer se gostou ou não daquela tela, se ele conseguiu interagir, se a navegabilidade, se a usabilidade da ferramenta está de acordo com aquilo que ele espera. Então, após coletar os requisitos, a prototipação visa testar novas ideias, experimentando várias versões para a mesma solução. Então, por exemplo, 2 soluções possíveis para esse problema de para esse requisito de coletar informações do usuário seriam termos um formulário numa página só, onde ele vai ter o grupo de informações pessoais, o grupo de informações profissionais e o grupo de informação acadêmica numa mesma tela, ou dividir essas informações em 3 páginas diferentes ou 3 formulários diferentes, onde, após cadastrar as informações pessoais, o usuário passaria então para as informações acadêmicas e posteriormente para a experiência profissional. Então, quanto mais opções, quanto mais protótipos forem criados para aquela solução, para aquele problema, para aquele requisito, mais refinado será o produto final, de maior qualidade será o produto final, porque vocês terão testado várias ideias, vários protótipos de maneira iterativa, até chegar no resultado em que o cliente diga para vocês que está ok, é isso que eu quero, é assim que eu quero que funcione. Bom, o protótipo, pessoal, é uma representação limitada de um design e permite que o usuário explore aquele design de acordo com a sua conveniência. Então, por que a gente usa protótipos? Eles são úteis enquanto a equipe de desenvolvimento está discutindo ideias com aquelas pessoas que estão envolvidas com o uso da ferramenta, que são os stakeholders. Esses protótipos, eles também facilitam a comunicação entre os membros das equipes e entre os desenvolvedores, porque a partir deles, a equipe de desenvolvimento consegue trocar ideias, testar soluções e apresentar aos usuários. Além disso, é uma forma eficaz de testar ideias para você mesmo, certo? Esses protótipos respondem questões e fornecem suporte aos desenvolvedores para a escolha entre várias opções de design para o desenvolvimento de um requisito. Falando um pouquinho mais de protótipos, eles servem para testar a viabilidade técnica de uma ideia, esclarecer requisitos vagos, realizar alguns testes com os usuários e avaliações, e também funcionalidade de ideias, principalmente isso, funcionalidade de ideias. Existem 3 tipos de protótipos.
Os dois deles foram estabelecidos anteriormente, que são prototipação de baixa fidelidade e prototipação de alta fidelidade. Mais recentemente, a literatura também trabalha com outro tipo de prototipação, que é a prototipação de média fidelidade. Como essas prototipações funcionam? A de baixa qualidade é aquela que o desenvolvedor desenha no papel. Por exemplo, uma ideia, um esboço de interface para uma solução. Imagine o seguinte, vamos retomar aquele exemplo do início da aula. Vocês estão desenvolvendo uma aplicação onde vocês precisam pegar 3 grupos de informações de um usuário. Informações profissionais, informações pessoais, endereço, data de nascimento, estado civil, por exemplo. E formação acadêmica, se é graduado, ensino médio, possui pós-graduação. Bom, imagine que você tem que pegar essas informações através do formulário, que pode ser numa página só ou dividido em grupos. Cada tela cadastrando um grupo de informações. A partir disso, vocês podem, a partir desse levantamento de requisitos, daquilo que deve ser feito, vocês podem desenvolver alguns protótipos. Quando o protótipo é de baixa fidelidade, ele é caracterizado por utilização de desenhos, por exemplo, desenhos, cartolina, maquetes, para apresentar a ideia ao cliente. Então, no caso do desenvolvimento de software, o mais comum é você pega uma folha branca, o desenvolvedor ali, e esboça, faz o desenho e esboça. Eu quero que o meu formulário tenha a disposição dos campos, aonde vou pegar o nome, o endereço da pessoa, seja feita dessa forma. Então, aquele desenho é realizado daquela forma e ele pode ser apresentado para a equipe de desenvolvimento como um esboço de uma ideia daquilo que futuramente vai ser desenvolvido através de código, certo? A principal vantagem desse tipo de prototipação de baixa fidelidade é o custo baixo no desenvolvimento. Algumas das desvantagens são a utilidade limitada. Por quê? Você tem um baixo custo de desempenho, isso é uma vantagem. É rápido de fazer, verdade. É rápido de modificar, também. Contudo, quando você faz um desenho no papel, a não ser que você seja um artista, um bom desenhista, mas mesmo assim ainda, você vai ter funcionalidades limitadas naquele desenho. O usuário não vai conseguir navegar nas telas, o usuário não vai conseguir interagir com a interface, o usuário apenas vai ver aquilo que é um esboço do que vai ser futuramente a aplicação. Então, a prototipação de baixa fidelidade ela é ideal para o início do desenvolvimento do software, quando vocês estão começando a extrair os requisitos. Então, vocês têm lá os primeiros requisitos do sistema, vocês podem começar a esboçar algumas telas, algumas interfaces, para então entender melhor se o usuário quer, que tipo de requisito o usuário, que tipo de problema o usuário está querendo que seja resolvido. Então, essa é uma outra vantagem da prototipação. Ela ajuda a esclarecer requisitos que ficaram em dúvida, que a equipe tenha ficado em dúvida no momento da extração. Então, clareia alguns requisitos que porventura tenham ficado não entendidos durante a extração. Bom, além disso, além dessa vantagem e desvantagem da protótipo de baixa fidelidade, leve em conta que essa ferramenta, esse recurso de prototipação de baixa fidelidade é ideal para o início do desenvolvimento. A gente vai ver que após os requisitos estarem mais maduros, é ideal fazer o desenvolvimento de um protótipo de média ou até de alta fidelidade, porque são protótipos em que o cliente, o usuário, pode interagir e dizer se gostou ou não daquela interface desenvolvida. Bom, então basicamente, essa é a prototipação de baixa fidelidade. Quais são as vantagens? Baixo custo e rápido desenvolvimento. Algumas das desvantagens são utilidade limitada, vocês vão ter uma quantidade limitada de recursos, a usabilidade, certo? E a qualidade da interface não vai ser tão boa, porque não está codificado, está no papel, está no desenho. Seguindo então, a prototipação de alta fidelidade. Ela é caracterizada por possuir um bom número ou até um número de funcionalidades completas do sistema. E ela é totalmente interativa. Por quê? Ela é um tipo de prototipação que é feita em código. Você vai lá, desenvolve em Java, desenvolve HTML com CSS ou em outra linguagem de desenvolvimento, C#, por exemplo. E ali o usuário, você pode apresentar aquela interface
aquele protótipo e o usuário pode interagir com aquela interface e dizer se gosta ou não. Eu sempre gosto de dar um exemplo que é, para quem usa o Android 5.0, tem a agenda lá quando você vai cadastrar um novo usuário, um novo contato. A agenda do Android até a versão 5.1 tinha um problema. Você colocava o número e clicava no botão, numa opção que era adicionar usuário. A partir disso, vocês iam para uma tela onde poderiam colocar mais informações daquele contato. Não é adicionar usuário, adicionar contato. Bom, nas informações do contato, vocês tinham na interface do contato, certo? O que tinha? Nome, telefone, endereço de e-mail e outras redes sociais. Acontece que na interface da agenda do Android, para adicionar o contato, não tinha nenhum botão de adicionar. Você tinha que clicar no botão voltar da interface para que então o contato fosse adicionado. Então isso era um problema de interface que não foi bem trabalhado, que não foi bem desenvolvido. Bom, vou retomando. Depois desse exemplo da interface do Android, eu estava falando da prototipação de alta fidelidade. Ela é caracterizada por possuir o maior número ou até o número total de funcionalidades e por ser desenvolvida numa linguagem de programação. Bom, esse tipo de prototipação, gente, define claramente o esquema de navegação da aplicação. Vai ter a tela, você vai saber como é que você faz, por exemplo, para salvar alguma coisa ou para salvar o cadastro do cliente, lá do usuário, no nosso exemplo do currículo. Você vai saber como você navega de uma tela para outra, como você volta para a tela anterior. Você vai ver as cores da aplicação, o usuário vai poder dizer se gostou ou não das cores, se as cores estão harmônicas, por exemplo, certo? Bom, esse tipo de prototipação, ele é mais caro e leva mais tempo. Por isso, ele não é ideal para ser utilizado no início da estação de requisitos, obviamente porque ele leva mais tempo. Imagine que vocês estão extraindo requisitos com o usuário e a cada requisito vocês vão desenvolver um protótipo de alta fidelidade, para então entender se o usuário realmente quer aquilo. Não é o ideal, porque a prototipação de alta fidelidade demanda tempo de desenvolvimento e é mais custosa, porque você tem que pagar a hora programador para o desenvolvedor criar aquela interface na linguagem específica ou na linguagem que o usuário deseja que seja desenvolvida a aplicação, certo? Então, a prototipação de alta fidelidade é utilizada quando os requisitos já estão mais maduros, quando os protótipos de baixa fidelidade já dão uma segurança para a equipe para que ela possa desenvolver algo mais fidedigno àquilo que vai ser a aplicação final. Então, a partir disso, vocês conseguem, a partir do amadurecimento dos requisitos através de conversa com o usuário e através da prototipação do sistema, vocês conseguem passar para a próxima etapa, que é o desenvolvimento de um protótipo de alta fidelidade, que pode também ser reutilizado na versão final da aplicação, certo? Ainda que o protótipo de alta fidelidade tenha o número total ou maior possível das funcionalidades do sistema, isso não significa que aquele seja o sistema terminado, o sistema pronto, porque tu pode estar testando um protótipo de alta fidelidade de um requisito específico, de um determinado ponto da aplicação, quando que a aplicação é maior do que aquele ponto. Tu está testando por partes, modular. Está testando a tua aplicação por módulos. Seção de cadastro, seção de edição de informações, por exemplo. Certo? Então, protótipo de alta fidelidade nem sempre é a versão final do sistema. Praticamente não é a versão, posso dizer que não é a versão do sistema, mas contém a maior parte das funcionalidades que o sistema disponibilizará aos usuários. Certo? Bom, falei para vocês dos protótipos de alta fidelidade e de baixa fidelidade, que eram conceitos já estabelecidos. Falei também, pessoal, de um conceito mais recente, que são os protótipos de média fidelidade. Bom, o protótipo de média fidelidade pode ser entendido como um ponto intermediário entre protótipos de baixa fidelidade e protótipos de alta fidelidade. Bom, qual é a diferença então? Bom, professor, no protótipo de baixa fidelidade eu uso papel, caneta, um lápis, uma borracha e desenho esboço, faço um esboço. No protótipo de alta fidelidade eu uso a linguagem de programação para fazer as minhas telas, a minha interface e a interação do usuário.
O que eu utilizo então no protótipo de média fidelidade? É papel e caneta? É código? Não. Você pode utilizar, são utilizados na prototipação de média fidelidade ferramentas de desenho, como Pencil, Paint, Photoshop. Essas ferramentas, elas mostram, são mais fiéis, podem mostrar um protótipo um pouco mais fiel àquilo que vai ser o resultado final, e também, dependendo da ferramenta que você utilizar, pode ter um nível de interação limitado, mas maior do que aquele apresentado na prototipação de baixa fidelidade. Então, a prototipação de média fidelidade é caracterizada pela utilização de ferramentas de desenho para a construção das interfaces. Vocês podem construir interface num Photoshop, num Pencil e apresentar para o usuário. Então, para o pessoal que tem um pouco de dificuldade com desenho, não é tão bom em desenho, acredito que seja uma prototipação ideal para fazer, porque é rápida, tem um baixo custo também. Você só precisa ter ferramentas gratuitas para a criação da interface e você pode utilizar ali para esboçar a sua ideia, para então, a partir daquilo ali, construir o protótipo de alta fidelidade ou até a versão final da ferramenta, certo? Bom, resumindo então o que a gente viu hoje. A prototipação, quando usar, o porquê usar, é um recurso bem legal que a equipe de desenvolvimento pode fazer para esclarecer dúvidas, para esclarecer requisitos. Recomendo fortemente que se faça isso. É uma atividade até intuitiva. Todo desenvolvedor, antes de partir para o código, ele desenvolve. Mesmo, por exemplo, vou fazer um site pessoal, certo? Você vai fazer um site pessoal para você? Você vai desenhar primeiramente como você quer que ele fique, para então passar para código. É uma atividade natural do desenvolvedor. Então, vimos 3 tipos de prototipação: de baixa fidelidade, média fidelidade e alta fidelidade. Bom, essa semana é isso, pessoal. Nas próximas semanas a gente vai ver um pouco mais sobre IHC. Vamos trabalhar com padrões de projeto web, padrões de desenvolvimento web. Alguns padrões que são utilizados no mercado, no mundo do trabalho. Bom, a partir disso, a gente vai começar a encaminhar a disciplina para a avaliação final, que vai ser lá em janeiro, certo? Por hoje é só. Espero que a aula tenha proveito, vocês façam um bom proveito dessa videoaula. Qualquer dúvida, estou à disposição no e-mail, certo? clariton.correia@ifroupilha.edu.br. Bom, até lá e bom estudo!